Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Jesus agora diz para você: deixo a minha paz com você. Não perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Muito boa tarde, é uma alegria enorme, seja muito bem-vindo ao Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e você está junto comigo para, através da Palavra de Deus, transformar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ser homens e mulheres de oração, para que através da Palavra de Deus a gente possa ser renovado, transformado, edificado e ser pessoas melhores. Hoje nós vamos falar um pouquinho do poder da palavra, a força que é essa semente que é a palavra. A palavra, muitas vezes, quando a gente fala, uma hora ela vai produzir, ela vai ser edificada, seja para coisas boas ou não. Por isso que é muito importante quando Jesus nos ensina: vigiai e orai. Vigiai o quê? O marido, o vizinho, as redes sociais? Não, precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos comportamentos. Porque a gente fala e faz o que o nosso coração está cheio. O que o seu coração está cheio hoje? Como é que está a sua vida hoje? Você já orou? O Hora que Melhora, nosso propósito é despertar a nossa consciência da nossa dependência de Deus. Dependência diária, não. Dependência de todos os instantes. Todos os instantes eu tenho que ser dependente de Deus, eu tenho que estar conectado com Ele, eu tenho que estar meditando a palavra dEle, para que cada vez mais Ele possa me moldar, me transformar, tirar um pouquinho de mim e colocar um pouquinho dEle em mim, para que eu, sendo abençoada, eu possa também abençoar a vida de outros, para que eu possa ser também um pouquinho de luz na vida de outros. E esse é o meu convite que eu faço a você. Queira você também ser esse homem, essa mulher de oração. Quantas pessoas vivem na escuridão, quantas pessoas nem sequer conhecem a Jesus, ou graças a Deus aqui no Brasil, né, nós somos um país cristão e muitas pessoas, lógico, conhecem, já ouviu falar de Jesus, mas poucos de fato estão vivendo o Evangelho. A gente conhece, a gente vai à igreja, mas a gente não vive a palavra. A gente não vive os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora. A gente acaba sendo iludido e acredita que as coisas do mundo podem acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira, e que a gente pode tudo. A gente não pode tudo. Eu falo que, para mim, né, nós seres humanos, a gente precisa de limite, a gente precisa de não, né? A criança pode tudo? Não, a gente não deixa. A gente sabe o que é melhor para uma criança. Por quê? Porque aquela criança ainda não tem o discernimento, ela não tem o amadurecimento pleno. Mas imagine nós diante do olhar de Deus. Deus nos fez com todo amor. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente seja pessoas tristes, apagadas. Ele quer que a gente seja pessoas alegres. Ah, mas por que eu vou ser alegre se eu estou passando tanta dificuldade? Pelo simples fato de você estar vivo, pelo simples fato de tantas outras dificuldades você já venceu, pelo simples fato que você foi gerado com tanto amor. Não é à
toa que você está aqui agora, não é à toa que você está me ouvindo agora, não é à toa que nós estamos juntos. Então, como Jesus nos ensinou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, eu convido, se você puder, a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, pedindo para que nos envie o Espírito Santo, para que encha o nosso coração, a nossa mente, com a sua presença, com o discernimento e a sabedoria necessário, para que a gente saiba o que precisa ser feito para mudar, o que precisa ser continuado, nos ajuda, nos inspira. Olha nesse momento a necessidade de cada um dos seus filhos que hoje estão conectados, ouvindo. Faça agora o seu pedido. Coloque as suas necessidades neste momento aos pés de Jesus. Senhor, tenha compaixão e a misericórdia. Ouve esses pedidos com todo amor. Acolhe. E que seja feita a sua vontade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho da força da palavra, né? Tem até um ditado que diz que você é livre para plantar. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita sempre é obrigatória, né? Se a gente está plantando laranja, é obrigatório a gente colher laranja, né? Não vai nascer jaca. E assim é na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com o nosso pensar, né? Eu fiz um programa que eu falei sobre a questão da dúvida, né? Tem uma passagem onde Jesus, em Mateus, ele fala assim, que seu sim seja sim e seu não seja não. Naquela época, Jesus está se referindo, era uma época onde eles juravam em nome de Deus, né? Quando você jurava naquela época em nome de Deus, tornava a sua palavra mais verdadeira, que você iria cumprir com mais coerência, né, do que não. E Jesus fala que você não precisava usar, você não pode usar o nome de Deus em vão. Então, se você fala sim, que tem que ser sim. Se você fala não, que tem que ser não. Só que ali, para mim, mostra também que eu não tenho que ter dúvida, eu tenho que ter coerência no meu pensar. Eu não posso ficar, né? Por exemplo, hoje você é casada, você jurou amar essa mulher, jurou amar esse homem, e por qualquer razão que vocês estejam passando, de dificuldades, a rotina, muitos anos juntos, o relacionamento foi se desgastando, vocês não foram nutrindo o casal, e hoje você começa a ter dúvida. A dúvida é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque quando eu começo a colocar dúvida no que eu penso, nas relações que eu estou vivendo, a probabilidade de eu colher um divórcio é muito grande. Por quê? Porque não só eu estou colocando, será que compensa continuar? Será isso? Será aquilo? E se fosse diferente? Se eu estivesse sozinho? Mas eu estou abrindo brechas também para o diabo fazer o inferno na minha cabeça. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser pensamentos do que é verdade, do que é nobre, do que é correto, do que é bom. E com exceção de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, a gente tem que pensar dentro do relacionamento, por que eu estou junto? Ou por que eu casei? Qual que é a importância da família? E não no sentido de, será que se eu separasse, se fosse assim, se fosse assado, seria melhor? E aí, com esses pensamentos, a gente começa a fomentar. Então, a gente vai buscar o conselho de um, a opinião de outro, e cada um fala uma coisa. E quem tem que saber o que é melhor para você é você e Deus. Óbvio que o relacionamento depende do outro, são duas pessoas formando um casal.
E a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa nutrir esse casal. Precisa existir o diálogo, né? Sempre a questão dos divórcios tem toda uma questão de problema financeiro e infidelidade. Normalmente são as duas maiores causas de separação. Mas, hoje em dia também há muita separação porque a gente esquece da importância da amizade, do diálogo. A gente começa a acreditar que o outro tem a obrigação de me conhecer, porque já faz muito tempo que a gente está junto. Só que a gente com 20 anos não é igual aos 30, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80. Se nós mudamos, quem dirá a outra pessoa que está conosco? E para o casal existir, eu preciso dar um pouquinho de mim e o outro um pouquinho dele para formar essa terceira pessoa. Então hoje, se você está passando problema no seu relacionamento, dificuldades, ao invés de pensar se o divórcio seria o caminho, será que não seria o ideal pensar como resgatar essa centelha do amor, como reconectar, como conhecer essa pessoa que está ao meu lado depois de tantos anos? A gente tem em Filipenses, eu gosto muito do capítulo 4, versículo 8, diz assim, Paulo escreve: quero dizer mais uma coisa, concentre-se, aqui ele está falando, concentre-se é o quê? O que eu vou pensar? Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aqui, quando ele fala que eu tenho que concentrar tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, é como se eu começasse a colocar uma muralha no meu pensar. O meu pensamento não pode ser uma cidade vazia, sem muro, sem fronteira. Antigamente a gente construía as muralhas para proteger a cidade. Eu preciso proteger o meu pensamento. Não pode entrar qualquer coisa. Não pode ser uma terra de ninguém. Os meus pensamentos têm que ser o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é puro, o que é bom. E como é que eu vou saber tudo o que é verdadeiro, nobre, bom, puro? Quando eu conecto com as Escrituras, com a palavra de Deus. Se hoje você está pensando que você é um fracassado, você é um destruído, você é um nada, sua vida não tem propósito, não é isso que Deus fala de você. Não é isso que são as promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia há mais de 8.000 promessas. Tenho certeza que alguma delas vai se encaixar perfeitamente para você, mas para isso você precisa conhecer. Se Deus te fez com tanto amor, é porque exatamente hoje, aonde você está, você tem um propósito de estar onde você está, na situação que você está. E ao invés de você reclamar, murmurar, você pode olhar a sua vida e a situação para frutificar, edificar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu entorno. É dessa forma que eu penso que a gente vai construindo um mundo melhor. Não adianta a gente só reclamar. Se todo mundo continuar só reclamando, a gente nunca vai mudar a situação. Nós precisamos, a gente que se diz cristão, ser um povo alegre, um povo unido, que um respeite o outro, um ajude o outro, e não um fique atacando um o outro. Eu venho aqui para falar com todo amor, com toda a alegria, do que eu mais acredito que é no amor de Jesus e o quanto eu venho passando por esse período de transformação. E se eu posso ser moldada e transformada, qualquer um pode, desde que queira. Só que eu sozinha só sou uma andorinha. É preciso que mais pessoas também queiram se identificar, também queiram ser homens e mulheres de oração.
E a nossa transformação, essa alegria genuína que a gente só vai sentir quando a gente está se conectado nessa fonte verdadeira de amor que é Deus. Eu peço todo dia na minha vida, Senhor, envia o Espírito Santo para que as minhas ações sejam produzidos os frutos do Espírito Santo, para que eu tenha doçura, mansidão, alegria, para que eu seja fiel, obediente a Ti, para que eu tenha domínio próprio diante das situações e circunstâncias, para que eu saiba como agir e reagir. É fácil? Às vezes não é. Às vezes é difícil. Fácil, acho que seria se eu ficasse lá longe, na montanha, só rezando, rezando, rezando. Mas o nosso objetivo de vida é o exemplo que Jesus nos deu. O que Jesus fazia todos os dias antes do amanhecer? Vários, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam todo o tempo. Jesus se retirava a orar. Jesus saía de madrugada para rezar. Jesus, sendo Deus, ele saía para orar. Ele saía para estar junto ao Pai. Todos os dias. Não era às vezes. E se todos os dias ele ia buscar estar na presença do Pai, e através desse encontro é onde ele tinha força, é onde ele tinha a obediência, é onde ele tinha o amor para acolher, para curar, para ajudar, para entender o que ia acontecer ali e saber obedecer àquela situação que era necessário. Por exemplo, quando Lázaro era um amigo que Jesus muito amava, estava doente, Marta e Maria pedem para chamar, Jesus demora para ir. Quando ele vem, elas falam assim para ele: nossa, você demorou muito para chegar. Marta fala: você demorou muito para chegar. Se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo. E ela chora e Jesus chora junto com a dor dela. Mas Jesus sabia que ele não podia chegar antes, porque algo muito maior iria acontecer naquele momento, que era a ressurreição de Lázaro. Então ele não foi ali para dar a cura ao irmão dela, mas ele chega e ele dá a ressurreição. Então, às vezes a gente vive situações na nossa vida que a gente não está entendendo o porquê nós estamos passando. E eu falo, a gente não tem que perguntar o porquê eu estou passando ou porquê eu, mas para que eu estou passando isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com isso? Porque o objetivo é a gente evoluir. Todos nós nascemos, crescemos e vamos morrer. A nossa idade cronológica independe do nosso querer. Mas o nosso amadurecimento espiritual é uma escolha. E tem muita gente que vai passar essa vida sem sequer evoluir espiritualmente. Ou mais triste ainda, sem sequer ter a oportunidade de conhecer a Jesus, se arrepender, se converter. Tem gente às vezes que fala para mim: mas se Deus ama tanto, se tudo ele perdoa, eu vou viver do jeito que for e lá no final, no último segundo, eu me arrependo e dá tudo certo. A questão é, você sabe quando vai ser o último segundo? E se o último segundo for daqui a pouquinho? Será que deu tempo de se arrepender, de se converter? E por que eu quero andar na obediência, na fidelidade? Porque é através do amor que eu trago de Jesus ao meu coração que dá sentido à minha vida. E obedecer, fazer, seguir não é um fardo, é uma alegria. Porque é o que me conecta na essência, é o que faz a minha alma vibrar, é o que me faz todo dia querer acordar, a disposição de querer o que eu vou poder alimentar a minha alma com as palavras de Deus e, acima de tudo, como é que eu vou poder pôr isso em prática?
Porque se for só para guardar para mim também é egoísmo. O quanto que eu posso edificar alguém, o quanto hoje você, sabendo de Jesus, ouvindo sobre Jesus, pode também ajudar uma outra pessoa. O quanto hoje, às vezes, há uma desarmonia no seu lar e, de repente, hoje, por sua iniciativa, você está sendo tocada pelo Espírito Santo e você pode reunir sua família, que todos deem as mãos e façam uma oração junto. E peça para que seja sua família abençoada, para que seja um lar de paz, um lar de prosperidade. Palavras que você vai proferir que vai edificar a vida de cada um hoje nesse momento na sua casa. Ao invés de você atacar pelo WhatsApp, pelas essas redes sociais, o seu esposo, a sua esposa, só cobrar, só brigar, mandar uma palavra, eu te amo, eu estou com saudades. Fiz um almoço especial para você. Reconecta. Fala palavras que você vai produzir frutos de amor, de alegria. Porque se só ficar na discórdia, se só ficar um atacando o outro, um xingando o outro, o que vai ser produzido nessa família, nesse lar, na sua vida? É assim que você quer viver? É assim que você quer tratar? É assim que você quer ser tratada? Jesus nos ensinou: ame o próximo como a si mesmo. E qual o amor que está havendo nos seus relacionamentos? Então, nesse momento, peça a Jesus para que se faça presente na sua vida, para que você tenha esse amor genuíno no seu coração, para que Ele tire o orgulho, a raiva, a discórdia e estabeleça a união, a paz, a alegria. Nós precisamos escolher espalhar sementes de bondade. Não espere do outro. Ah, mas o meu marido não faz, o meu filho não faz. Começa você. Quando a gente muda, o nosso entorno começa a mudar. E quando a gente muda, a gente faz porque o fazer eu faço por amor a Jesus. Eu faço por amor a Deus, independente para quem que seja. Há um versículo que Paulo fala isso: tudo que você faça, faça por amor ao Senhor. Faça como se estivesse agradando ao Senhor. E as coisas começam a ser mais fáceis na vida. A vida é tão simples e a gente acaba complicando tanto. O Evangelho está posto aqui para todo mundo e nunca a gente foi uma geração tão longe das palavras de Deus. Eu digo isso porque hoje todos nós temos acesso à Bíblia. Imagine séculos atrás, não tinha nem sequer a Bíblia traduzida para as pessoas. Só os sacerdotes, os estudiosos tinham acesso. Hoje nós temos uma facilidade enorme da Bíblia traduzida em todos os idiomas, o Evangelho posto com a maior facilidade para todos. E nós estamos tão distantes de Deus e da palavra. Porque o nosso orgulho está grande demais. Nós só professamos palavras ásperas. Então está na hora da gente começar a prestar mais atenção. Tem gente que fala para mim: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Desculpa, é uma escolha. Você vai querer dar patada e ser ríspido com todo mundo até quando? Até você ficar sozinho porque ninguém vai mais aguentar conviver contigo? Assim como eu quero ser tratada, eu preciso tratar o outro. Independente se esse outro vai me tratar com amor ou não, mas eu faço porque eu trago no meu coração o amor de Jesus. Eu vou deixar o meu celular, se você está gostando do programa, se é a primeira vez que você está ouvindo, me manda um oi no WhatsApp, fale que você quer, da onde você está me ouvindo, que você quer ser um homem e uma mulher de oração, para eu poder mandar o material do programa para você. O DDD é 11 95964 4343.
O DDD é 11 95964 4343 e se inscreve também no canal do YouTube Hora que Melhora com Fernanda Jordão, onde todos os programas já estão no canal e eu espero que você possa assistir, que possa ajudar a edificar cada vez mais a sua fé, para que a gente possa ser homens e mulheres de oração, para que a gente possa ser transformado e ser uma figura que possa transformar um pouquinho a situação, o local onde a gente estiver. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Hora que Melhora. Até já! Olá, meus queridos, nós estamos de volta com o Hora que Melhora. Hoje nós estamos falando do poder da palavra. A palavra é uma semente, quando lançada, que vai edificar, seja coisas boas ou não. A palavra tem uma força muito grande quando proferida. E nós precisamos sempre vigiar e orar os nossos pensamentos, né? Jesus nos ensina, ele fala o tempo todo vigiar e orar, e vigiar é o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque eu falo o que o meu coração está cheio. E o que eu estou falando? O que eu estou agindo, produzindo? Quais estão sendo os meus hábitos e os meus comportamentos? Eu preciso prestar atenção. E a gente começou a falar que quando a gente começa a ter dúvida, a dúvida é um momento onde a gente se desconecta da verdade de Deus e a gente começa a dar brechas não só para a nossa própria mente, mas como também para o maligno, para o diabo, fazer um inferno no nosso próprio pensar. Não tem nada pior do que uma mente dividida. Uma mente que fica, e se eu fizesse isso, e se eu fosse ali, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, e se ele me rejeitar, e se isso, se aquilo. A divisão da mente nos causa uma ansiedade desnecessária. Eu preciso ter uma harmonia no meu pensar. E essa harmonia, ela acontece quando os meus pensamentos estão conectados a Deus. Quando os meus pensamentos estão conectados à palavra. A palavra, ela é viva porque ela é escrita hoje para nós. Nós somos a geração de agora. Nós somos o povo escolhido. Nós estamos aqui fazendo a história. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quando você estiver diante de Deus e Ele perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você vai responder? Quando ele te perguntar, o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que você vai falar? Hoje a gente vive num mundo onde a gente compete muito, o barulho está muito alto, as distrações são muitas. Eu falo, o diabo ele aumentou muito o barulho, para quê? Para a gente ficar distraído. A internet é uma ferramenta muito importante hoje como tecnologia, mas a gente precisa aprender a usar. A gente ainda não sabe usar. A gente perde muito tempo com coisas inúteis, coisas fúteis, que nada edifica a tua vida. A gente usa as redes sociais para provocar discórdias, brigas, intrigas. E o que a gente ganha com tudo isso? Cada vez mais pessoas infelizes, tristes, divididas, amarguradas, irritadas umas com as outras. Será que é isso que Jesus quer e espera de cada um de nós? E não é porque o outro faz que nós temos que fazer também. Porque a gente tem que partir do pressuposto que se eu sou filha amada e escolhida de Deus, se eu sigo a Cristo, eu preciso querer ser diferente. Eu não posso querer ser igual. Eu tenho que ser tolerante no trânsito, eu tenho que saber ter paciência, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber acolher com amor. Ah, mas isso tudo é muito difícil. Não falei que é fácil. Mas se nós temos a Jesus e Jesus nos ensinou, ame o seu próximo como a você mesmo, eu preciso sim exercitar. É um treino.
Porque é muito fácil sair aí dando patada em todo mundo. Mas também é muito edificante sair acolhendo, ajudando, sorrindo, amando. E o que é esse amar? Esse amar é servir. Se eu posso dar um pouquinho o meu tempo, a minha atenção, ajudar às vezes alguma coisa como bens materiais, se eu posso, por que não fazer? Porque Jesus também fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas eu olho aquela pessoa na rua, eu acho que ele é um inútil, é um desocupado e eu não vou ajudar. Só que quem vai julgar a vida dessa pessoa é essa pessoa com Deus e não a gente. Sim, nós como sociedade, se a gente puder dar condições dessa pessoa sair, ser recuperada, encontrar um emprego, um lar, nós precisamos auxiliar, mas vai da pessoa também querer. Agora, quem vai poder só julgar o que foi feito da vida, se foi certo, se foi errado, é só Deus, não compete a gente julgar. Então, que a gente possa ser pessoas mais amáveis, mais tolerantes, que a gente preste atenção nas nossas palavras. É muito importante a gente ter o nosso caderno espiritual para a gente fazer as nossas orações diárias e a gente conhecer a palavra. Hoje eu gostaria que quem tiver a Bíblia, abra em Tiago, capítulo 3. Tiago é uma carta, um apóstolo que escreveu uma carta curta, tem 5 capítulos. Eu convido você a ler Tiago inteiro, eu gosto muito da carta de Tiago. Mas no capítulo 3, ele vai falar da importância de nós controlarmos a nossa língua, né? Eu venho falando para vocês a força que tem a palavra. E aí olha o que Tiago nos ensina. Capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha que forte Tiago está falando agora para nós. A palavra é viva porque ela é agora, não é lá atrás, quando ele escreveu para o povo que já morreu. É agora para nós. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem,
Quantas vezes a gente fala o bem e fala o mal? Quantas vezes a gente louva e amaldiçoa, critica, murmura, xinga? E olha o que ele continua. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, as nossas palavras têm que ter coerência. Eu não posso louvar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Eu preciso pedir todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, discernimento, conduz o meu pensar e o meu falar. Só que a gente fala o que o nosso coração está cheio. Se você está amaldiçoando, murmurando, muitas vezes é porque você está aí uma pessoa ferida, machucada. E você precisa ser curado. E essa cura só pode acontecer quando você se entrega aos pés de Jesus. E você pede o amor, a compaixão, a misericórdia, para que libere perdão, para que você sare dessas feridas que você está passando, para que você possa acolher o outro com amor e respeito. Hoje nós estamos aprendendo aqui junto com a carta de Tiago que a gente precisa saber controlar a nossa língua. Nós precisamos proferir palavras que edifiquem não só a nossa vida, mas a vida dos outros. O que adianta relacionamentos tão desgastados e quando a gente vai avaliar é porque só briga. Não tem mais uma palavra de amor, de carinho. É só cobrança o tempo todo. É só apontar o dedo. Qual o sentido de estar junto? A gente precisa pedir para Deus para que cure o nosso coração. E antes de você esperar esse amor dessa pessoa, desse marido, dessa esposa, desse filho, nós temos que entender que todos nós, seres humanos, somos carentes de amor. E esse vazio da alma, esse buraco que muitas vezes dói e faz com que a gente reaja diante das situações de forma a machucar o outro, porque nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós esperamos algo que o outro não nos deu. E porque ficamos frustrados e decepcionados, a gente age de uma forma ríspida a ponto de machucar o outro. É porque falta em nós o amor. E não é um amor que eu tenho que esperar de uma pessoa. Porque as pessoas vão nos decepcionar. Porque todas as pessoas são frágeis e falhas também de amar. Elas também trazem as suas feridas, as suas carências. E eu não posso esperar que o outro supra um buraco emocional meu que só pode ser preenchido com o amor de Deus. Quando a gente começar a entender que essa fonte genuína, essa água viva que eu bebo para não ter mais sede, está em Cristo, eu começo a ser curada. Eu começo a ser uma pessoa mais plena, mais tranquila, mais fácil de lidar. Por quê? Porque eu estou tratando esse vazio da alma junto a Deus. E cada um de nós traz um tipo de vazio. O vazio todo ser humano tem. Porque já faz parte da gente esse vazio que durante a vida a gente tem que aprender a buscar a Deus.
Só que essa busca, esse relacionamento, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se relaciona com Ele quem quer, não é obrigado. É uma escolha. Por amor eu escolho me relacionar. Por amor eu escolho me conectar. Mas se eu não quiser, Deus vai respeitar. Só que Deus vai continuar sendo Deus. E eu vou continuar sendo um reles ser humano, imperfeito, frustrado, com vazios existenciais, porque eu vou achar que o dinheiro, o mundo, as coisas, o sucesso, os status, os diplomas vão preencher algo na minha alma que só Deus preenche. E essa é a grande ilusão do mundo. Achar que a gente pode tudo e que a gente pode ser preenchido com coisas e pessoas, quando na verdade só o amor verdadeiro de Deus, de Jesus, pode nos dar essa sabedoria, esse discernimento, essa alegria. Nós vimos no programa passado a importância dos frutos do Espírito Santo. O programa passado a gente tratou o vazio da alma. Está no canal do YouTube. Se você não assistiu, está no Hora que Melhora, Fernanda Jordão, Vazio da Alma. Assista. Aprenda a trabalhar, a pedir. Ah, mas eu peço, eu oro e não acontece. É um processo. Eu tenho uma tia-avó que eu admiro demais e que é uma pessoa extremamente alegre. E um dia eu conversando com ela, eu falei, nossa tia, eu admiro tanto essa sua alegria, essa sua leveza. E ela me contou a história dela. Uma história triste, pesada, de muitos desafios, muitos medos. E ela me contou que durante 14 anos ela rezou pedindo a alegria de Jesus. Não foi 1, 2, 3, 14 dias. Ela rezou durante 14 anos para ter a alegria de Jesus no coração. E hoje não tem uma pessoa que não esteja ao lado dela, que não dê risada, que não esteja alegre, porque ela é uma pessoa totalmente leve. Mas foi no tempo de Deus e não no tempo dela. E a graça aconteceu porque ela perseverou, ela não desistiu. Então, se você está em uma semana rezando, achando que é muito e já vai desistir, não tem como a graça acontecer. Nós precisamos perseverar, porque nós estamos sendo trabalhados, moldados, transformados. É um processo. Quantas vezes, quantas coisas precisa às vezes ser curado dentro de você, mudado dentro de você para a graça acontecer. E ninguém melhor do que Deus para saber exatamente o que cada um de nós precisa. Nós precisamos ter a humildade de dobrar os nossos joelhos e deixar Deus ser Deus em nossa vida. O que nós podemos fazer? A oração se transformar num hábito, isso sim, vigiar e orar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos não sejam habitados no nosso pensamento a dúvida, a divisão, a desunião. Eu preciso ter essa coerência. Quanto mais eu fico em dúvida, mais aquilo vai me gerar ansiedade. Quando eu estou na dúvida, não que a dúvida vai ser algo ruim. Quando a dúvida surge, a dúvida é um momento onde eu tenho que fazer uma pausa e uma reflexão. A primeira reflexão é, faz sentido essa dúvida? Se essa dúvida faz sentido, então eu vou trabalhar. O que eu posso fazer? O que eu posso refletir? Aonde eu posso mudar? De repente é uma situação onde eu falo para mim mesma, ok, eu sei que está trazendo esse sentimento agora para mim, mas nesse momento eu não posso resolver. Depende de várias outras situações. Então, Fernanda, fique em paz, que mais para frente nós vamos voltar a tratar esse assunto.
E pronto, meu pensamento vai voltar a conectar com a verdade, com o amor, com Deus. Agora, tem muitas dúvidas que não faz sentido. Por exemplo, eu sou um nada, eu não presto para nada, eu não tenho valor. Isso é a maior mentira que o diabo e você mesmo coloca na sua cabeça. Você foi feito do jeito que você é porque Deus te ama. E se Deus, o maior criador, fez a escultura tão linda que é você, por que você se menospreza? Porque a gente está olhando o vizinho. A gente olha aquela outra mulher, a gente olha aquele outro homem e a gente quer ser igual a ele. Mas nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes, mas não igual. E se eu olho o outro e eu quero ser igual a ele, eu vou ficar frustrada porque eu nunca vou achar que eu tenho valor. Porque o bonito é o outro e não eu. Então, a quem que eu tenho que olhar? A Cristo. Esse é o meu norte. É a Ele que eu tenho que me comparar. Eu tenho que querer todo dia ser um pouquinho semelhante, um pouquinho ser fotografia de Jesus. O meu olhar tem que estar ali na cruz. Deus me amou e me fez desse jeito. Como é que eu vou cuidar de mim? Já falei várias vezes para vocês, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Com amor ou com desprezo? Como é que eu estou me alimentando? Eu estou me exercitando, fazendo atividade? Por quê? Porque a alimentação, a atividade, a qualidade do sono vai fazer com que meu organismo trabalhe de uma forma melhor. Vai fazer com que meu organismo produza hormônios que vai me dar sensação de prazer, de bem-estar, de alegria. Agora, se eu fico me entupindo de um monte de química, um monte de produto industrializado, um monte de coisa que só vai fazer o meu corpo adoecer, somado que a gente cada vez mais está sedentário, não faz atividade física, mais e mais eu vou estar adoecendo o meu corpo. Então nós temos que ter cuidado, porque a gente acaba indo buscar consolo, conforto na comida por frustrações, pelas dúvidas que a gente começa a sentir, pensar e não consegue resolver de imediato. Então eu vou comer aquele docinho para me acalmar, eu vou fumar aquele cigarro, eu vou gastar mais aqui sendo compulsiva para me gerar uma sensação melhor de prazer e saciedade. E nós vamos buscando em coisas, em hábitos equivocados, prazeres e sentimentos de plenitude que só no pé de Jesus, só quando eu dobro meu joelho diante ao Pai, eu deveria encontrar. Nós deixamos de rezar para buscar em situações prazeres onde só Deus poderia acalmar o meu coração. Então é onde eu como em excesso, tem gente que vai fumar, vai beber, vai procurar jogos, vai procurar comportamentos que acabam sendo comportamentos equivocados, que geram atitudes de pecado. Por que é o pecado? O pecado são comportamentos que me afastam do Pai. Se eu estou com a dúvida, se eu estou com algum problema, se eu estou triste, ao invés de procurar o consolo na comida, na bebida, no cigarro, no sexo, na droga, eu devo dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, eu estou triste, me ajuda. E aí eu vou meditar a palavra de Deus. Eu vou ter aquele versículo que eu gosto. Permaneçam unidos a mim. Se vocês permanecerem unidos a mim, o amor de vocês será pleno. Coloque a sua confiança no Senhor, a sua alegria está em Deus. Eu vou trazer à minha memória o que eu li ali na Bíblia da palavra de Deus, para que o meu pensamento e o meu sentimento esteja em harmonia. E eu me sinta pleno, me sinta feliz. E não vá buscar em coisas, em situações,
conforto que eu só posso encontrar em Deus. Pense nisso. Comece a exercitar isso na sua vida, para que a sua vida seja transformada, moldada, e você possa ser uma pessoa diferente na sua família, na sua comunidade, que você leve Jesus por onde você passar. Que juntos nós possamos ser cada vez mais homens e mulheres em oração. Eu vou deixar o meu celular, meu DDD é 11 95964 4343. Se você quiser receber o material do programa, me contar de onde você está ouvindo, vai ser uma alegria poder nos conectar. E se inscreve no canal Hora que Melhora, Fernanda Jordão, e assiste os outros programas. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana plena e cheia da presença de Jesus. Um beijo enorme no seu coração. Nos vemos no próximo programa com Hora que Melhora. Deus abençoe e até lá.